Mas eu queria que você me ajudasse com o seguinte. O princípio das dores, né? Sobre o princípio das dores é o seguinte. É como é uma mulher grávida, uma Metáfora. uma metáfora sobre uma mulher. A mulher vai devagar, a barriga vai crescendo, ou seja, vai tendo uma alteração, e aí daqui a pouco começa aquelas contrações, né, e volta, o exercício da contração para que daqui a pouco nasça. E vai aumentando a contração, a mulher, isso é o princípio das dores. É porque explicar para algumas pessoas que de repente não sabem o que é isso, né? E aí vai, então, até que daqui a pouco as dores aumentam, o processo acelera e aí nasce. Esses princípios das dores, nós podemos, já falamos alguns aqui, né? Mas nós estamos identificando com muita claridade agora, com uma clareza enorme. E são essas guerras, né? Nós estamos tendo guerras em Israel, na Rússia, tem uma guerra acontecendo lá no Camboja, né? A chapa tá aqui de lá. Na China, também tem um problema na Coreia, lá né? Não tá tendo um rumor de guerra pra lá também? O coreano lá sempre teve essa situação, né? E então assim, e aí nós estamos vendo esses movimentos acontecendo, terremotos, né? Ou seja, e a fragilidade da moeda mundial, uma notícia de um lugar, crise global. derrete tudo. Não era assim antigamente, os países eram muito autossustentáveis. Hoje não, hoje um movimento ali, uma crise lá, uma guerra aqui, aumenta tudo e gera uma crise, o que é um cenário perfeito para chegar alguém para resolver essas questões, né? Por exemplo, a questão das dores, você falou sobre a questão das dores do parto tá sendo atenuadas com esses sinais. Como eu tinha dito anteriormente, são sinais muito similares, um em cima do outro, que há pouco tempo demoravam muito mais tempo para acontecer. Ou seja, eu não consigo ver de outra forma a não ser um prenúncio de que algo de fato vai acontecer, que é a vinda de Cristo. Como eu falei da figueira, movimentos importantes que têm acontecido na história, como se falou, Samuel, a respeito de guerras, a questão da globalização, os mercados, né, que tremem, derretem por causa de uma notícia, avanço tecnológico e tantas outras coisas. Eu só consigo enxergar como um bom pastor, um pregador, alguém pré-tribulacionista, eu consigo perceber de fato a figueira, o sinal para Deus apontando para o seu povo, ó, fica preparado, porque, como eu disse aqui no projeto, a mensagem do arrebatamento é secreta para o mundo, mas não é secreta para a igreja. A igreja sabe que vai ter um voo. Tem um horário, a gente não sabe. A gente sabe que existe um avião preparado, aqui estou usando uma metáfora, é claro. Sim. E ele está dizendo assim, ó, se você tem seu bilhete, não se atrase, mantenha seu bilhete na mão, que quando chegar a chamada, para você correr, para você não ser pego de surpresa. Eu falo muito sobre isso, né? Eu faço uma analogia aqui. Imagina uma festa lá no Japão, que é de graça. Tá lá. Você tem que ir lá, só que você tem que pagar o preço da viagem. Tem que pagar o preço de chegar até lá. Para você chegar vivo lá, tem que chegar bem, tem que pagar o preço da santidade, o preço. E aí, essa é a grande questão, porque assim, as pessoas se preocupam muito sobre o fim dos tempos, sobre a manifestação externa. Só que, na verdade, eu acho que a grande preocupação, que acho que é o ponto, é que a pessoa tem que se preocupar se ela tá pronta, não importa quando, ela tem que estar sempre pronta. Eu acho que esse é o ponto central de quem está olhando para o futuro, para a salvação. Olha, não sei quando ele vai vir, eu sei que eu já estou pronto. Eu tenho que estar sempre pronto. E aí, entrando nisso, pastor, estar pronto, a gente estava até comentando um pouquinho antes aqui do podcast sobre 2 Timóteo 3, né? Que fala sobre os tempos trabalhosos, que seriam os últimos tempos, onde o amor se esfriaria, onde as pessoas seriam egoístas. Isso, você consegue enxergar isso na vida das pessoas que estão vivendo hoje? Há um alimento para a pessoa ser individualista nesse tempo? Olha, tem ainda dentro de Timóteo, se você quiser abrir aí, me acompanha aí, ó, em 2 Timóteo, a gente falando sobre Timóteo aqui junto com você. Deixa eu abrir aqui. Abri minha Bíblia com muita calma. É antiga, eu não quero me desfazer dela. E tá toda marcada e as páginas estão muito fininhas, ó.
2 Timóteo 4,10 tem um texto assim, ó. Porque Demas, tendo amado este mundo, ou em outras versões, tendo amado este presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Tessalônica, na época do apóstolo Paulo, seria hoje, guardadas as medidas proporções, o Vale do Silício na Califórnia. Então era o lugar onde as pessoas iam para ficar ricas, para ganhar dinheiro. Tessalônica estava nesse bojo, nessa ponta. Demas é um companheiro do apóstolo Paulo, presente em muitas das suas viagens, é alguém importante para ele, né? Alguém que o acompanhava. Então, Demas amou o presente século e deixou Paulo e foi para Tessalônica. O que Demas escolheu? Olha, Paulo, eu quero ficar rico. Eu não quero evangelho. Então, Demas fez uma ruptura e foi para Tessalônica. Ou seja, o desejo de Demas foi por aquilo que é material e não por aquilo que é eterno. Sim. Então, ele amou o presente século. Ou seja, o apóstolo Paulo escreve isso aqui para nós e a gente fala assim, pô, mas Demas andou com Paulo. Cara, e hoje? olha só. Quantos Demas... E alguém que estava ali, colado, decidiu olhar para as coisas. Entendeu? Quantos Demas... Isso é forte, hein, pastor? Isso aqui, ó. Isso é forte. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, amado esse presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. E interessante que no 2 Timóteo 3, ele vem falando sobre um monte de característica e vai terminar em Demas. Mas por quê? Ele já estava antecipando o que tá. Por isso que ele vai falar do amor ao dinheiro. Né? Ele está falando para Timóteo, que é pastor de Éfeso, e uma igreja importante da época, uma das maiores igrejas do Novo Testamento. Ele é extremamente importante, Timóteo, um jovem. E Paulo mostrando a dificuldade. Olha, esse cara aqui, o amor presente século, e foi para Tessalônica. Eu gosto desse verso 10, porque ele me faz pensar que mesmo Demas andando com o apóstolo Paulo, vendo tanta coisa que ele fez, o ministério, a igreja crescendo, ele chegou um momento da vida dele e olhou, poxa, eu quero ficar rico, então eu não quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Tessalônica. Já é diferente de Daniel. É claro que são ambientes diferentes. Daniel capítulo 6:10 diz que Daniel subiu ao seu quarto superior e orava com as janelas voltadas para Jerusalém. Ele está na Babilônia, ele decide no abrir. quarto superior, ou seja, uma casa de 2 andares, um cara importante no governo babilônico, e ele ora com as janelas voltadas para Jerusalém, acabada, destruída. Ou seja, eu moro na Babilônia, mas minha cabeça está em Jerusalém. Ou seja, eu só vivo aqui. Demas não. Demas fecha a janela para a Babilônia. Babilônia era o centro nervoso da vida moderna. Perfeito. E ele falou, mas eu não estou aqui, eu estou lá. Eu estou lá, exatamente. Daniel 6:10 Estou no reino. Daniel 6:10 é uma baita de uma reflexão para o nosso tempo de hoje. Ele alcança o auge, o apogeu político do governo babilônico, né? Um cara importante, dentro ali da estrutura, um homem influente, um homem que indicou, inclusive, os 3 amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, ele que indica os amigos para trabalharem como administradores do campo de Dura, na província. Ele que indica. Você viu o capítulo anterior do texto de Daniel, que vai indicar sustento, os 3 vão para lá. E Daniel mostra mais uma vez, olha, isso aqui para mim nada, o importante é Jerusalém. Demas é o oposto. Ele abandona Paulo e ama Tessalônica. Que forte. Então, assim, eu gosto dessas comparações. pastor Leonardo, a mensagem escatológica, eu falei aqui no projeto, é uma mensagem que tira de nós esse amor excessivo à materialidade. Tira de nós essa coisa excessiva. Não que você não cuide das suas coisas, você lute, você trabalhe, você queira um bom aumento, comprar um carro melhor, viajar, tentar um doutorado, uma pós. Não, é do jogo, faz parte do jogo da vida. Mas a mensagem escatológica faz você... Peraí, isso aqui é importante, mas não supera a eternidade. Eu sempre falo aqui, pastor, no culto, você vai entregar, você não vai receber. Essa cultura que a gente criou há um tempo atrás, eu vou lá buscar a minha bênção, ela é muito materialista, ela é muito assim, eu quero, na verdade, eu vou lá cultuar ao Senhor, porque eu sou devedor. Eu vou lá cultuar, eu vou lá me relacionar com o meu Criador, porque eu vou passar a eternidade com Ele. Né? E se Ele quiser me abençoar, Ele é o dono de todo, da ouro, da paz, Ele pode me abençoar enquanto eu durmo. Mas cultuar, eu preciso estar acordado para entregar. Preciso lá entregar. Então, esse sentimento, não a bênção, mas o sentimento de quem está indo para o culto precisa ser avaliado com mais carinho sobre esse tempo. Olha, a minha cabeça ainda está no céu, não nas coisas que a traça corrói,
não nas coisas que são findáveis, mas nas eternas, nas coisas. Então eu preciso construir uma relação eterna de amor, uma adoração sem cessar para a eternidade, uma relação de perdão, de carinho, de paixão, de ânimo, de entrega, de obediência. E são coisas que não são, que não se corrói, né? Então, me preocupa muito nesses últimos tempos a pessoa que é atraída pela bênção e não pelo abençoador. Tem muita gente que vai para a igreja só olhando para a bênção. Eu vou lá ser abençoado. Não, eu vou lá abraçar o meu abençoador. Ele é que é uma bênção na minha. Engraçado que Lucas 15, na parábola dos 2 filhos, aí eu gosto do Tim Keller, né? O saudoso Tim Keller, né? Faleceu, infelizmente, um grande escritor. Tim Keller tem um livro chamado o Deus Pródigo. É o tema do livro dele, o Deus Pródigo. Ele diz que o filho pródigo nunca gastou nada. Quem gastou tudo foi o pai. Então, o gastador é o pai. O pai gastou tudo para trazer o filho de volta. Então, eles chamam de Deus Pródigo. Sacada, né, brilhante do Tim Keller. E na parábola dos 2 filhos de Lucas 15, a parábola me faz pensar exatamente o que você falou. Que o filho pródigo, ele vai ter exatamente o que ele quer. O que ele quer? Ele quer ficar rico. Pai, eu quero grana. Eu não quero relacionamento. Você quer grana? Toma grana. E o pai da parábola dá. O pai é Deus. Então, em certo sentido, você quer o quê? Só dinheiro? Toma. Mas eu quero ver você lá fora ter o que você só tem aqui dentro. Amor, compaixão, misericórdia. Lá fora não tem misericórdia, não. Aqui dentro tem. Aqui a gente perdoa, a gente conserta, a gente lava, a gente aceita como você é. Lá fora você só é aceito por aquilo que você tem. Quando ele gastou aquilo que ele tinha, ninguém mais aceitou ele. Sozinho. Aí ele tem que voltar. Então, a parábola me explica muito isso. Existe uma relação de algumas pessoas com Deus só na questão do dar. Igual o filho pródigo. Ah, papai, eu quero. Toma. E o pai não algemou ele, né, de carro. Não quero ir embora. Não, vai lá. Eu olho muito... vou deixar você falar. Eu olho muito quando eu vejo Pedro sendo chamado. Primeiro, Jesus entra no barco e vai pescar. Que era uma coisa que Pedro precisava, queria dar uma experiência. Mas logo depois, ele fala assim: muito bem, agora vem pescar comigo. Agora chegou, agora vem. Sai desse barco, porque agora eu tenho outra jornada para você. Eu até entendo, a pessoa chega, quando eu olho uma pessoa sendo curada, liberta, eu enxergo assim, pastor, eu enxergo como um presente divino. Olha, eu vou te curar, bum. Agora vem me seguir, porque não é isso que eu tenho para você. A cura é só uma apresentação. Toma, perfeito. Toma esse presente aqui. Receba a cura. Receba uma porta sobrenatural. Receba um movimento financeiro. Pode ser algo poderoso, uma libertação, mas não é isso que eu quero. Isso aí foi só para te chamar para algo maior, né? E isso é uma questão muito interessante quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, aonde você vê lá, olha, eu te aconselho que você compre ouro. E a cidade não tinha um banco, segundo os estudos, era o lugar onde se armazenava ouro. Perfeito. Lá era um lugar que tinha o maior tratamento moderno sobre cegueira. Colírio. Sobre colírio. Isso. E aí ele fala assim: eu aconselho que você compre colírio para que veja, né? E aí, ou seja, existe aquilo pessoal autossuficiente que eu posso construir e aquilo que Deus tem para oferecer. Esses últimos tempos da autossuficiência, do egocentrismo, eu tenho só o que eu quero, eu assisto só o que eu quero. Né? Hoje na TV, você não assiste mais TV, o que está passando na programação. Você assiste a hora que você quer, o que você quer. E as pessoas estão fazendo isso com Deus. Você pode fazer isso sozinho, mas eu tenho algo para te dar. Você consegue enxergar que isso é uma evidência muito poderosa desses últimos tempos, onde existe um trono para o ego e o trono de Deus que está sendo disputado ali e que Deus não serve. Deus... Sim, há uma guerra, sim, há uma guerra. Jeremias já tinha falado isso, se não me engano, Jeremias 17, para não ficar... Eu não gosto de, como diz o pastor, como diz um amigo meu, né? Quando você não pode dar tiro na água. Então, peraí, para isso, Jeremias 17. Assim de ser, um maldito homem que confia no homem, que faz a carne do seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Só um minutinho, eu vou dividir em 2 esse podcast, vamos ser parte 1 e parte 2, que aí vai ficar bem legal, tá bom? Vamos lá. Aí, verso de número 5, né? Jeremias 17, 5, quando fala maldito homem confia no homem. Aqui é maldito homem confia em si.
A palavra confiar aqui, o homem, é a ideia de Geber, é força. Ou seja, o maldito homem que confia na sua força. Então, o Jeremias está dizendo assim, você é maldito, porque você confia na sua força e o seu coração vai desviar. Qual é o final desse cara? Verso 6. Ele será como um arbusto no ermo e não verá o porvir do bem, ou seja, ele não vai ver a bênção. Habitará nos lugares secos do deserto, terra salgada e inabitável. Quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser um arbusto no meio do nada. Porque ele confia em si, ele não vai ter como resolver problemas da vida, ou seja, quando ele confia em si, as coisas que ele confia vai fraquejar e ele vai ficar no meio do nada, vai ficar um deserto. E será um arbusto, ou seja, Olha ele só. não cresce, ele vai ficar pequeno. Então Jeremias está fazendo um contraponto. Aí no verso 7, ele vai fazer o contraponto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é do Senhor. Ele vai usar o mesmo termo hebraico, ele fala, bendito o homem que é forte, ele tem a mesma força do outro, só que o outro confia nele. Só que esse confia em Deus. Esse que confia em Deus, porque ele será como árvore. Ou seja, quem confia em si é arbusto pequeno. Quem confia no Senhor será como árvore. Vai crescer, Olha que lindo. vai desenvolver e não deixará de dar seus frutos. E no ano da seca não se preocupará. Ou seja, por ele confiar em Deus, tem alguém que o auxilia. No dia da seca, Deus vai socorrer. Glória Deus vai a Deus, ajudar. que lindo, glória a Deus Deus. vai derramar. E o cara que confia em si tá sozinho. Olha Não só. tem ninguém. Tá ouvindo, jovem? Não tem. Fé é isso. Fé é confiar que a provisão maior é o do Senhor. Ele sustenta no dia da seca. As pessoas às vezes acham que caminhando com Jesus não vai ter seca. Tá aqui, ó. Mais do que tu. Eu gosto dele que no ano da seca não se preocupará. Jeremias está dizendo assim, ó, vai ter seca, meu brother. Como diz meu querido chefe, pastor Silas Lima Malafaia, meu chapa. Meu chapa, a coisa vai aperta para todo mundo, para todo mundo. Só que o profeta está dizendo, olha, só que pelo fato de você, ele está falando de estilo de vida. Jeremias está falando, eu decidi pôr a minha raiz no ribeiro. Então, eu estou vendo que vai vir uma seca, ele está falando aqui. Contexto de Jeremias 17, é Zedequias, é o rei Zedequias. Ou seja, daqui a pouco Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém, vai destruir Jerusalém. Mas Jeremias está dizendo assim, eu estou tranquilo. Porque aqui estamos há poucos anos, poucos dias aqui de uma destruição fatal. Mas eu coloquei a minha raiz no centro. Então não está em mim. Então vai vir um dia da seca e ele vai me guardar. E o homem que confia em si será como um arbusto. Então o paralelo... Jeremias, se você quiser anotar aí, você que tá, Jeremias 17, do 5 ao 8. Ele tá fazendo o paralelo. Se puder depois colocar aí, produção, tá? Colocar. Aí, eu queria que primeiro, antes de você fazer pergunta, você enxerga isso na sua geração? É a sua geração, uma geração de pessoas mais novas, já tem 22, já tá mais ou menos. É jovem ainda, fala um pouco sobre isso e já aproveita aqui o pastor Ronald. Então, eu sou líder de grupo familiar, né? E geralmente eu falo sobre isso no grupo, né? De a gente tem que sim trabalhar, tem que se dedicar à vida profissional. Ainda mais tem alguns casais lá que estão prestes a casar, eu já sou casado. Tem vai fazer 1 ano, 2 meses. Ou seja, eu falo para eles, busquem profissionalizar, busquem sempre estar aprendendo coisas novas, sabe? Porque hoje, né, a gente, na minha geração, ela tem uma dificuldade de talvez de entrar no emprego por falta de, não por falta de capacidade não, mas é porque é muito concorrido em dia, né? Sendo que a gente vê, por exemplo, aqui no nosso celular aqui, eu posso entrar no Instagram, daqui a pouco vai rolar publicidade de como ganhar dinheiro fácil. De você ficar rico, milionário, e você vai começar a gerar formas ali de ficar rico. Só que eu falo para eles, não adianta a gente ter a melhor profissão, a gente ter o melhor emprego, o melhor salário, a gente não ter crise. Porque no final das contas não sei se vai te levar pro céu, né? Eu enfatizo bastante isso para que eles entendam, porque eu pensando do coração. Porque no momento, quando eu estava com 19 anos, 18 anos, estava procurando entrar na carreira militar, no serviço militar obrigatório, e aí aconteceu de tudo para não dar certo ali, e eu não entrei. Eu falei, não é o momento para eu entrar, mas continuei me capacitando para poder futuramente entrar na minha carreira militar. Tem que a chave ali mais importante foi eu confiar no Senhor naquele momento,
acreditar que ele iria fazer algo nessa área por mim, sabe? Mas eu falei, cara, vou dedicar minha vida ao ministério, vou dedicar minha vida à igreja, vou dedicar minha vida ao Senhor. Foi ali quando eu comecei a liderar um grupo familiar na época, foi ali quando eu comecei a liderar, fazer parte da liderança dos adolescentes aqui na nossa igreja. Ou seja, não foi porque eu fiz algo ali que Deus também vai me dar de volta. Não, mas eu entendi ali que o Senhor é mais importante para mim naquele momento. E acho que a nossa juventude, ela fica teimando um pouco com isso. E que acha que não, eu não vou para a igreja porque tem que estudar, passar no concurso. Não estou falando para você também não deixar de estudar. Mas eu vejo que você estudando ali, se dedicando ali sim à sua vida profissional, a você se dedicar ao Senhor, se dedicar ao reino, essas coisas também virão sacrifício. Você será uma pessoa próxima, uma mulher próspera, entendeu? Deus não vai deixar de abençoar, mas é mais importante para mim, com todo respeito, eu ter uma vida em santidade com o Senhor, confiar no Senhor, por mesmo que a cerca ali seja absurda ali, por mais que a peleja ali esteja sendo árdua ali, eu prefiro confiar no Senhor, porque às vezes tem um salário, poxa, seja acima da média, sabe? E, enfim, queria voltar um pouquinho, pastor, porque... Mas, voltar um pouquinho, porque o nosso apóstolo, eu lembro quando tinha 17 anos, né? Ele faz a mesma pergunta até hoje. Quem aqui tem certeza absoluta que vai pro céu? E eu lembro que eu estava com 17 anos, eu estava meio... Não estava desviado, mas eu estava um pouco afastado do Senhor, com algumas questões. E eu falei, cara, não levantei a mão. Começou a ter um temor aqui, eu falei, cara, não vou levantar a mão porque eu não tô... Eu sei que se Jesus voltar agora, eu sei que eu não vou ser salvo. As pessoas levantaram, amém, glória a Deus. E aí eu olhei e falei, cara, foi tudo errado. O apóstolo fez o apelo. Você que não levantou a mão, você acha que você não vai ser salvo? Quem que tem aqui na frente? Cara, naquele momento eu tava tudo quebrado. Deus restaurou ali, minha vida. Deus falou muito comigo naquele momento. E desde então, quando o apóstolo faz a mesma pergunta até hoje, quem aqui vai ser salvo? Quando ele pegou, levanta a minha mão, dou glória a Deus. Porque ali naquele momento ali, quando eu tinha uns 17 anos, eu fiz uma renúncia das coisas que eu tava falando de errado, sabe? Deixando às vezes de ir pra igreja, de procurando só os prazeres, sabe? Eu falei, não, eu preciso confiar no Senhor, porque hoje é a coisa mais importante da minha vida. Né? E, pastor, eu queria perguntar pro senhor, qual como posso dizer que, qual é a maior dificuldade que o senhor encontra na nossa geração de entender isso? De olhar mais para as coisas profissionais, talvez para os prazeres, né? E não olhar mais para Cristo, não olhar mais para cruz. O que você acha da dificuldade que a nossa geração encontra? Porque assim, eu tenho a minha visão, acho que eu, como uma pessoa um pouco mais experiente, queria saber, senhor, o que você acha que a nossa geração tem perdido foco e não olhando para o reino, não olhando para Cristo? Por exemplo, falando da turma de agora, eu acho que a turma é boa, né? Competente, estuda, tem acesso que eu não tinha, que o pastor Leandro não teve, o apóstolo não tiveram. Então tem acesso à informação, tecnologia, recurso, né? Tem muita facilidade. Então, assim, a questão é só saber fazer esse equilíbrio. Entender que o mais importante é o eterno e não o material. Eu acho que é a questão só de equilíbrio. Mas eu não consigo jogar fora, né? Como alguns olham de maneira, desculpe o termo, endemonizando, desdenhando. Não tem não. Eu acho que tem, tanto que há uma questão sobre engajamento de internet. Você vê que os jovens cristãos usam muito a internet, compartilham muito questão de recurso, sobre o evangelho, sobre o texto sagrado. Eu não enxergo de maneira ruim. Eu só enxergo assim, tem que ter um equilíbrio. Tem que saber que o mais importante é o que é eterno e não aquilo que é material. Mas é a questão mais do pastor. Acho que é uma turma boa. Acho que, como todo momento histórico, tem seus momentos de crise, seus enfrentamentos. Mas eu acho que é uma turma que não dá para jogar. Eu não consigo
olhar de uma maneira tão... Menosprezar. Não consigo. É. Não consigo. Eu também concordo. A gente está indo já para a parte final, por causa do tempo, né? O tempo. Nós estamos dividindo esse podcast em dois, vai ser bem legal isso. Mas assim, quando é sobre isso que você está falando. Eu acho que hoje tudo se expõe, as pessoas se expõem demais. Ela compra um carro, ela posta, ela viaja, ela posta. Às vezes nem sempre é verdade aquilo, é só um momento ali, no fim de semana, mas ela mostra como se tivesse um status. E isso vai gerando uma comparação que vai fazendo o quê? Eu preciso me dedicar ao material. Eu preciso também chegar uma ali. competição, né? Isso vai criando até uma doença interna da pessoa, uma ansiedade extrema por alcançar logo aquilo, até por não ter postado nada semelhante ainda e ser julgado ou não ser aceito. Eu acho que isso aí é um grande inimigo. Quando você está procurando um caminho, eu consigo enxergar isso por um inimigo que não tinha antigamente e agora tem. Ou seja, essa geração é uma geração que encontra muitos inimigos visuais, muitos inimigos de aconselhamento que não tinha, porque hoje você nem procura alguém para ser aconselhado. A própria rede traz alguém para aconselhar você. Você vai falar de um assunto, você vê alguém falando uma frase que parece que estava te ouvindo na conversa. É um negócio impressionante e que você já é sugestionado na mente. E isso traz uma confusão. A pessoa fica confusa, porque é o fulano que tem isso, aquilo, falou aquilo, esse aqui falou aquilo. Então, eu acho que é uma tentativa dos últimos tempos de Satanás confundir, trazer confusão, dividir, não deixar a interesse de coração se manifestar. E, então, assim, eu não vejo uma geração ruim, eu só vejo uma geração com muitas distrações. Boa. Né? Boa palavra. Eu acho que são muitas distrações e prazerosas, agradáveis à carne, mas que a porta ainda é estreita e não são muitas portas. Então eu vou deixar minha parte final, depois vou pedir para a gente fazer essa consideração. Você que está nos ouvindo, você que está vendo a gente, sei lá, tá aí, depois vai para o Spotify também, essa mídia. Foi aquilo que o nosso pastor falou que tem que ser marcado aqui nessas duas lives que você está acompanhando. Se apegue às coisas do céu e não mais do que as coisas da terra. Se apegue. Na hora de uma tomada de decisão, tome a decisão pelo que é eterno, pelo que vai te salvar, Amém. Vai te gerar santidade. Amém. Olhe para esse lugar, tome a decisão. E o mundo vai te julgar por isso, mas o céu vai te absolver. O céu vai gerar salvação por causa dessa escolha. Amém? Essa é a palavra que eu tenho. Pastor Ronald, dá uma palavra final aí, depois dá uma palavra também. Quero agradecer aqui pastor Leandro, Samuel, todo o pessoal do projeto. Só fazer um adendo. Eu tinha falado de Isaías 17, 13, só que eu só troquei, tô cansado. Muita coisa. Isso, pastor, eu sei disso. Isaías 13, 17, né? Que eu fiz aqui o oráculo da Babilônia. Aí o pessoal da edição bota lá na questão lá, Isaías capítulo 13, oráculo da Babilônia. Pode ler o capítulo todo. Quero agradecer. Se quiser me seguir lá na rede, @RonaldGustavo lá no Instagram. Deus abençoe sua vida. Seja como árvore fincada no ribeiro. Não confie na sua força, confie em Deus, que com certeza você vai chegar no final. Que isso, glória a Deus, glória a Deus. Vai, Samuel, dá um recado aí para essa geração. Então, queria agradecer aqui por participar aqui do podcast, estar com a presença do pastor Ronald, pastor Leandro aqui, meu mestre. Queria agradecer e falar para essa geração aí, para olhar para Cristo, olhar para as coisas do reino, olhar para o céu, sabe? E também queria dizer, posso fazer propaganda já, né? Pode fazer propaganda aqui, já que eu sou um pouco mais jovem que o pastor Leandro aqui. Isso, olha só. Olha só. Temos nossas programações aí, Juve Mais, Culto Power, Atmosferas, Link Up para jovens casais. Então, juventude, tem muita evento aí, muita coisa para você ir. Tá aqui na igreja com a gente aqui participando. Tá aqui na liderança do nosso pastor, a pastora Cristine também. Um abraço, o apóstolo Ezequiel também um abraço. E é isso. Finalizamos então. Obrigado, pastor Ronald. Obrigado, Samuel. Um abraço, até o próximo PowerPoint Podcast da Juventude. Tchau!